uma vez, começamos o ano contando os mortos das enchentes. Em primeiro lugar, queremos reforçar aqui o chamado à solidariedade às vítimas. Os sindicatos, todos nós devemos assumir essa tarefa em favor dos atingidos. Mas é preciso também apontar os responsáveis. Os governantes culpam a natureza, mas não falam que os investimentos para evitar essas tragédias nunca saem do papel. 60% do orçamento federal para a prevenção de enchentes não foi aplicado em 2010. A maioria absoluta das mortes foi nos bairros pobres. Ricos e governantes moram em boas casas, quase nunca são atingidos, e por isso a situação nunca muda. Há 2 anos, o governo do Rio tem em mãos um estudo que mostra que Friburgo, Petrópolis e Teresópolis são as áreas de maior risco no estado. Nada foi feito. Essa omissão agora se transforma em centenas de mortes. Esses governantes têm de ser responsabilizados. O país todo precisa de um plano de obras que evite tragédias como estas. O governo precisa parar de pagar a dívida aos banqueiros para poder investir em prevenção e garantir apoio às vítimas. Mas há ainda outro escândalo. No final do ano passado, os deputados e senadores aumentaram seus próprios salários em 62% e também o da presidente Dilma Rousseff em 132%. Os deputados já recebiam R$16 mil e agora vão ganhar quase 27 mil. Eu fiquei revoltado, viu? Não só uma vergonha, como uma desumanidade. São os caras desumanos. A gente levanta todo dia cedo, chega tarde em casa. Eles não, né? Estou revoltado. Isso é uma cambada de nojento, de corrupto e ladrão. O PSTU é contra esse aumento e entrou com uma ação popular para derrubar esse reajuste absurdo. Deputados e senadores não gastam nada com moradia ou transporte. Ganham passagem aérea de graça, carro com motorista e até bolsa aluguel. A realidade dos trabalhadores é outra. Enfrentam ônibus, trens, metrôs lotados e com passagem caras. Os bairros pobres sofrem com as inundações e enchentes que todos os anos ameaçam suas casas sem que os governantes façam nada. Esta é a vida real daqueles que trabalham e dependem do salário mínimo. Eles discutem um reajuste de apenas 6% ou 7%, com o mínimo indo para R$ 540 ou R$ 545. Ou seja, os mesmos deputados que aumentaram seus salários em mais de R$10 mil querem dar apenas R$ 30 para o salário mínimo. 540, né? Isso aí é pouco demais, não dá. Isso aí dá para passar fome só. Aumenta a taxa assim, de ônibus, combustível, alimento, é tudo. E R$30 não dá. Eu ganho salário mínimo e não dá para viver. Na hora de aumentar o salário mínimo, dizem que não é possível dar um aumento decente. O que não dá é para viver com um salário assim. Os preços dos alimentos, como o feijão e a carne, aumentaram muito com a inflação. Eu desafio deputados e senadores a viverem apenas um mês com R$ 540. A Constituição determina que o mínimo deve garantir moradia, roupas, comida e todo o necessário para viver. Todo mês, o Instituto, o DIEESE, calcula quanto deveria ser esse salário. Então, pela lei, hoje o salário mínimo para uma família teria de ser de R$ 2.200. Pensem como a vida mudaria se o salário mínimo fosse 4 vezes maior. Os deputados vão dizer que é impossível, que as empresas não aguentariam. Isso não é verdade. O lucro das empresas cresceu 4 vezes no primeiro governo Lula. Por que o salário mínimo e a aposentadoria não podem crescer 4 vezes também? Por que o salário mínimo não pode ter um reajuste igual ao dos deputados, senadores e da própria presidente? Essa é a pergunta que queremos fazer a Dilma Rousseff, a nova presidente. O seu governo vai começar com essa indecência? De um lado, esse aumento imoral do salário dos deputados e da própria presidente, e de outro, esse reajuste tão pequeno para o salário mínimo? Ou se anula esse aumento dos deputados e da presidente, ou se dá o mesmo reajuste ao salário mínimo. O PSTU alerta. A imprensa já noticia que o governo está preparando mudanças na aposentadoria, corte nas verbas sociais e congelamento do salário dos servidores. Onde tem fumaça, costuma ter fogo. Dilma, você como mulher não pode arrochar o salário mínimo e atacar as aposentadorias. Isto vai prejudicar ainda mais as mulheres trabalhadoras. Precisamos estar preparados para lutar em defesa dos nossos direitos, dos salários e da aposentadoria. Conheça o PSTU. Venha protestar agora no Twitter contra o aumento dos deputados.